Boa tarde, galerinha do oitavo, tudo bom? Passando aqui com vocês para gravar nossa primeira videoaula de 2021, né? Espero que vocês estejam todos bem, né? Para que a gente possa continuar estudando nessa forma remota, certo? E vamos aqui tratar dos assuntos do oitavo ano, né? Nós temos alunos que estão no oitavo, alunos que estão trabalhando para recuperar as atividades que ficaram pendentes em 2020, né? E nós vamos iniciar, né, o tema do nosso Jornada ao Pequeno Príncipe, né, que viaja muito por aí. E então nós vamos trabalhar com vocês, né, os conjuntos numéricos, né? A gente já viu isso no sétimo ano, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, né? Porque os números naturais são os números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. E os números inteiros, né? Acrescenta-se a esses números que você já conhecia, que eram os números naturais, os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, certo? Por enquanto, nós vamos relembrar esses dois conjuntos que a gente já viu na série passada, números naturais e números inteiros, certo? O que são os conjuntos? Por exemplo, em um supermercado, quando você pega vários produtos, né, para acondicionar em uma cesta, naquela cestinha de compra, na sacola, reutilizar Pedro organizou os produtos de acordo com algumas características comuns, né? Tamanho, quem era perecível, quem não era. Então, note que as mercadorias foram separadas em três conjuntos: o conjunto dos alimentos enlatados, o conjunto dos alimentos refrigerados, ou seja, que precisam ir para geladeiras, e os produtos de limpeza, né? Que obviamente eu não posso misturar com os alimentos que eu vou consumir diariamente. Muitas vezes a gente vê essa separação no dia a dia no supermercado e a gente nem imagina, né, o porquê. Ali é um conjunto, você está separando objetos que pertencem a uma mesma categoria, objetos de limpeza, objetos refrigerados que precisam para a geladeira e objetos que estão enlatados, né? E isso nós chamamos de conjunto. Posso dizer que um conjunto é um agrupamento de qualquer objetos distintos, representando um conjunto disposto em seus elementos entre chaves, separados por vírgulas. Veja seguir alguns exemplos que eu coloquei para vocês, só para a gente relembrar, né? Só para a gente estar relembrando aqui direitinho o que significa cada um deles. Conjunto dos divisores positivos de 36. Então aqui eu só quero os números que dividem o 36. Quem são? O 1, todo número é dividido por 36. Ele é divisível por 2, porque ele é um número par. 3 mais 6, 9. Então, logicamente, vai ser dividido por 3. 36 dividido por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e por ele mesmo. Então, são conjuntos ou números naturais, né? São números naturais que subdividem esses conjuntos. Então, conjunto dos números menores que 15, nomeado esse conjunto por B. Então, B ficou quem? Quem é menor do que 15? O 0, o 2, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Né? Conjuntos divisores positivos de 18, nomeados em conjunto C, temos o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Então, observe que eles estão fechadinhos porque são conjuntos finitos, que inicia do 1, que é o menor divisor, até ele mesmo, que é o número que ele divide. E o que isso significa, né? Lembrando aqui dos símbolozinhos. Conjuntos naturais, representado pela letra N, né, que a gente já conhece. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, certo? Que são quem? Acrescenta-se aos números positivos, né? Nós acrescentamos os negativos. Então aqui você tem dois exemplos. Os números 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Esses três pontinhos da reticência significa que ele é infinito. Surgirão de necessidade que o ser humano teve de quantificar os objetos, membros da comunidade, os animais, do rebanho. Então, surge a necessidade de o homem quantificar os objetos que ele possuía. Já os números negativos, porém, no decorrer da história, os números naturais não foram suficientes. Ou seja, tinha certas situações, ou seja, quando eu ficava devendo a alguém, eu tinha um débito, uma dívida. Como é que eu representava isso? Os normais, a gente entende que é positivo, eu ganho. Então, para representar dívidas ou algo negativo, surgiu os números inteiros negativos. Então, você me deve 10 reais. Então, eu coloco lá menos 10, porque você está me devendo.
Então, por isso que os números inteiros negativos passaram a ter o sinalzinho de negativo, a gente conseguiu quantificar quem era positivo, quem era negativo, certo? Então, para vocês observarem aqui, ó, eu coloquei aqui dois conjuntinhos para a gente entender. O conjuntinho verde, que é o menor, conjunto dos números naturais, e dentro dele, né, o conjunto maior que contém eles é os números inteiros, que aí vai ter todos os números naturais e vai acrescentar a ele também os números inteiros negativos. Se a gente representar isso numa reta numérica, que nem vocês estão vendo aqui, ó, nós vamos ter o zero, que é um elemento neutro, ele nem vai ter sinal positivo, nem vai ter sinal negativo, né? Isso a gente já viu lá no 7º ano, né? Quando a gente começou a introduzir números inteiros positivos. E o sentido da reta. Os positivos crescem para a direita e os negativos crescem para a esquerda. Os negativos obrigatoriamente acompanhados do seu sinal de menos. Os positivos eu coloco o sinal de mais, ou se ele não tiver o sinal, eu já entendo que ele é positivo. Cada número inteiro tem o seu sucessor e seu antecessor, que nem os números naturais têm sucessores e antecessores. Então, observe que os conjuntos matemáticos eles sempre se relacionam, certo? Então, como nós vamos trabalhar isso, né? Na atividade que eu preparei para vocês, ela vai ser no Google Fórmula, certo? Vocês vão clicar lá e responder. Vocês não vão marcar, vocês vão colocar a resposta, certo? Então, preste atenção. Eu vou aqui dar a orientação de como será essa atividade. O número 1, observe os números indicados no quadro. Você observa aí que você tem números que não tem sinal, então se não tem sinal, serão positivos. Os números que tem sinal são os negativos, né? E nós temos aí um número sem sinal, mas ele está em forma de fração. Então, observe as questões. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? Você vai separar todos os números que são positivos. Conjunto dos números inteiros. A gente viu lá no nosso diagrama que entram positivos e negativos. E todo número natural é um número inteiro? Aí você me justifica o porquê. É um número inteiro? Sim ou não? A questão 2, ela diz o seguinte. Quantos são os números? A. Inteiros menores que 12. Então, quais são os números inteiros menores que 12? Inteiros, certo? Números, a questão B. Naturais menores do que 5. Observe, inteiro é uma coisa, naturais são outras. Inteiros maiores do que menos 3. Naturais menores do que 0. Existe algum número natural menor do que 0? E o E, inteiros menores que 20 e maiores do que 8. E a letra F, naturais maiores que 19 e menores do que 20. E o terceiro e última atividade, né, vocês vão olhar aqui direitinho, observe as imagens abaixo. A imagem 1, temos aqui um placar, está indicando menos 3 graus Celsius. O segundo a pesquisa estimativa de vida de uma mulher brasileira é de aproximadamente 79 anos. A leitura 3 indica que os destroços do navio Titanic estão a aproximadamente 4.000 metros de profundidade em relação ao nível do mar, ou seja, 4.000 metros negativos. E nós temos aqui um pendrive que tem 128 GB de capacidade. Então eu quero o seguinte, observando essas figuras, o placar, as duas indicações 1, 2, 3 e 4, e você vai dizer quais desses são números naturais, qual deles são números inteiros. Entre esses números que aparecem, qual é o maior e qual é o menor entre eles, certo? Então você vai considerar aí as 4 alternativas, certo, gente? Então, até a nossa próxima aula virtual. Espero que vocês tenham gostado de relembrar esse conteúdo. Ele vai junto com nossa atividade, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.